Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E retornando de seu treinamento nas montanhas, meu amigo. Opa! Estou aqui de volta. Está aqui de volta, meu amigo Daniel Prado. Isso é verdade, meu amigo. Estou de volta. Eu estava em um longo treinamento, mas Pokémon está fazendo 20 anos e eu necessito retornar para o meu âmago, para o meu ser. Para o seu posto de direito, meu amigo. Porque dessa vez a gente voltou aqui para a Casa do Carvalho para falar da origem da franquia. Para falar do começo, em comemoração a esses 20 magníficos anos que se passaram desde o lançamento de Pokémon Red e Green lá no Japão, né? Isso é verdade. Quando o Pokémon entrou em nossas vidas e nos tirou da luz. Da luz. Então, basicamente, hoje nós vamos nos reunir aqui para falar de novo um pouco sobre a primeira geração, informações principais sobre as bases, né, da franquia e algumas curiosidades também, as nossas opiniões sobre como foi a primeira geração e tudo mais. Verdade. É um cast especial, né, sobre a primeira geração, uma comemoração dos 20 anos, né, de Pokémon. Vão ter curiosidades, vão ter informações, análises pessoais. Vai ter tapioca também. Vai ter tapioca. Então, sem muito mais delongas, né, acredito eu. Vamos começar a falar aqui sobre a primeira geração, logo após a vinheta. Então, vamos à nossa vinheta. Uau! Uau! Isso foi um cry? Foi um cry. E aí, cara, como é que você tá? Aqui é o Joey. E os seus Pokémon? O Rattata tá mais afiado que nunca. Sério, eu tô treinando muito ele. Tenho certeza de que agora ele é um... Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Pokémon ele passou por muita treta, né? Antes de conseguir chegar, né, nesse lançamento dos jogos. Com certeza, foi gambiarra. Então, voltando um pouquinho antes do próprio lançamento, antes da nossa própria experiência, né, com a franquia, a gente pode voltar um pouquinho e falar como chegou no lançamento dos jogos. Verdade. Tudo começou quando, há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Exatamente. A nossa história ela começa lá atrás, lá em 1965. Quando nasceu o jovem Satoshi Tajiri, né, na cidade chamada Mashida, que é um subúrbio ali de Tóquio. E ele cresceu com uma paixão muito grande por insetos, e ele era conhecido como o Senhor Inseto pelos seus amiguinhos. Ele tinha esse apelido. E mais pra frente na vida dele, depois que ele entrou numa escola técnica e tal, ele conheceu os videogames. E junto com um amigo dele, chamado Ken Sugimori, os dois criaram uma revista chamada Game Freak. Era uma fanzine, né? Uma revista falando sobre jogos e tinha ilustrações do Ken Sugimori e tudo mais. No começo é interessante falar que essa revista era escrita à mão, né? Porque naquela época também não tinha muito... Mas conforme foi passando o tempo e eles começaram a ter mais popularidade, eles começaram a imprimir profissionalmente, vender as revistas, ele foi aprendendo mais sobre jogos, cada vez ele foi se interessando em produzir, né, criação de jogos. E ele sempre achou que o mercado de jogos seria um bom mercado para se estar, né, para se trabalhar, ainda mais naquela época que era um mercado em ascensão, né. Isso lá por 1980 e pouquinho e tal. Em 87 ele conseguiu produzir o primeiro jogo dele, que não tem nada a ver com Pokémon, que chamava Quint. E 2 anos depois eles formaram a empresa realmente, a Game Freak, baseado obviamente no nome da revista que eles tinham, né? E começaram a produzir jogos para Nintendo e para Sega também, alguns jogos para Sega. E depois de muito tempo, em 1990, eles começaram o desenvolvimento de um jogo que veio a mudar o mundo. O jogo, inicialmente, iria se chamar Capsule Monsters, ou Monstros de Cápsula. A ideia inicial nos anos 90 foi o seguinte: ele, como criança, como contado pelo nosso amigo Nicolas, né, gostava muito de fazer batalhas com seus insetos. Exatamente. Ele era um colecionador de insetos, né, quando era mais novo. Ele gostava de colocar os bichinhos pra brigar. Isso. Não é rinha de galo, tá vendo? É rinha de insetos. De insetos.
E aí ele teve essa ideia de criar um jogo onde um humano podia pegar um monstro e ter essa guerra de monstros entre um monstro. Sim, exatamente. Uma coisa importante também que ele viu duas crianças jogando pelos Game Boys, né, com o cabo Link, e aí ele já começou a imaginar esse conceito de você poder enviar um Pokémon de um Game Boy para o outro. Exatamente. E esse conceito, né, essa ideia do que viria a ser ainda o Pokémon, eles apresentaram pra Nintendo. Só que eles não entenderam muito bem o conceito do game e acabou não indo muito pra frente. Então, eles acabaram tendo que conseguir dinheiro de outra forma pra conseguir produzir o jogo. Foi aí que entrou a Creatures Inc. Ela acabou investindo dinheiro na Game Freak pra poder passar os próximos 6 anos trabalhando no jogo. Não só por isso, a Creatures Inc. aparece nos créditos também até hoje dos jogos, né? Ela tem direitos sobre a franquia também, né? Eles tiveram que vender parte dos direitos pra poder conseguir produzir a porcaria do jogo, sabe? No caso, eles passaram os 6 anos seguintes trabalhando no jogo e depois apresentaram de novo pra Nintendo, né? Lá dentro da Nintendo, quem deu meio que uma força pro pessoal da Game Freak foi o grande Shigeru Miyamoto. É a lenda dos videogames, que é o pai do Mario, o pai de Zelda, de Pikmin, do Donkey Kong, enfim. Ele ajudou, deu suporte pra quem conhece um pouco mais do anime dos primeiros jogos. O Gary, né, o nome japonês do Gary é baseado no próprio Shigeru Miyamoto, né, que o nome dele é Shigeru, enquanto o Ash é Satoshi, né, Satoshi Tajiri. E graças a isso que acabou indo pra frente. A ideia também de vir em duas versões, né, no caso ser Pokémon Red e Green, veio do Shigeru Miyamoto também, que aí você cria duas versões, né, com Pokémons específicos, exclusivos pra cada uma, e, entre aspas, obriga os seus amiguinhos a comprar, né, você força os seus amiguinhos pra comprar pra você completar a Poké Agenda. O que ninguém esperava na Nintendo, ou talvez até esperasse, é que, eventualmente, muitas pessoas comprassem as duas versões pra poder, né, completar a Poké Agenda, não... É verdade. Amiguinhos, né? Então, depois desses 6 anos de desenvolvimento, eles finalmente tinham o projeto pronto, os games prontos, e os games iniciais iriam se chamar Pokémon Red e Pokémon Green, justamente com o conceito de troca, né, com alguns Pokémons exclusivos cada jogo. O legal é que é o seguinte, o hardware do Game Boy, ele já era um pouquinho mais, digamos assim... Ele era datado já. Isso, ele era um pouco datado, ultrapassado, mas isso também foi uma coisa boa, porque é o seguinte, as crianças, público-alvo, né, de Pokémon em geral, não tinham também essa influência, esse dinheiro pra comprar novos jogos, pra comprar novos games. Então, quando eles lançaram Pokémon Red e Green, foi bem numa época onde o Game Boy ainda continuava no auge de seu âmago, digamos assim. Adoro usar âmago. Que nem você falou, tava no auge ainda, mas ele já tava meio que no final, né, da vida, porque o Game Boy Color foi lançado em 98, o Game Boy grandão, né, o tijolão, em 96, ele já tava, entre aspas, no final da vida dele. Só que queria dizer que tinha muita gente já que tinha o Game Boy, né? Então ficava muito mais fácil para as crianças comprarem um jogo só e não ter que comprar os pais das crianças, né? Comprar um jogo só e não comprar o console e o jogo. Verdade. Isso também se tornou, querendo ou não, uma tradição pra franquia, porque Pokémon Red Green foi lançado no final da vida, em 96, né? 96, 98 saiu o Game Boy Color, Crystal saiu em 2000 e o Game Boy Advance saiu mais ou menos nessa época. Fire Red Leaf Green ainda tava saindo em 2004 e Emerald, né? E foi perto da época do lançamento do DS. Então sempre, todo final de geração de consoles, né, de portáteis da Nintendo, tá saindo um jogo de Pokémon. Pra vir pro ocidente, né, o Red e Green foram lançados no Japão, mas o que veio pro ocidente foi Red Blue. Red Blue não é bem a mesma coisa que Red Green, né? Ele é a mesma essência do jogo, mas ele sofreu muita alteração, porque na verdade ele é baseado na versão Blue japonesa, que foi lançada um ano depois. Um ano depois. Geralmente é um padrão que eles estabelecem. Eles lançam 2 jogos, que seriam, por exemplo, Pokémon Red e Pokémon Green. E posteriormente eles lançam terceiros jogos com melhorias e com um plot diferente, que seria o caso de Pokémon Blue. Então ele foi, na verdade, uma versão atualizada que removia alguns bugs e traziam algumas pequenas novidades, como a troca de sprite. Acho que a principal mudança nem foi de história, porque começou a ter mais mudanças de história nas terceiras versões a partir de Crystal, né? Isso. Mas em Blue teve a melhoria de sprite, que nem você falou, e a correção de algum bug ou outro também que teve, da própria programação, que ela deu uma limpadinha, e a partir dessa versão Blue que na verdade foram criadas as duas versões Red e Blue ocidentais, que elas são baseadas nas versões Red e Green, mas elas são o jogo Red e Blue. Então, por exemplo, os sprites de Red e Green a gente nunca viu no ocidente. A gente só viu até hoje os sprites de Blue, que é o que veio pra cá, né? Que é em 2 versões, mas é o que veio pra cá. Tanto que tem até aquele lance da troca, né? Dos Pokémons lá que não evoluem.
Isso mesmo. Que é, você faz algumas trocas em game e tem um carinha lá, é em Cinnabar, né? Tem um carinha do Raichu. Isso. Tem um carinha lá que fala que trocou o seu Pokémon lá por um Raichu e o Raichu evoluiu. Só que o Raichu ele não evolui por troca, né? Porque isso é uma treta lá de programação da tradução, né? E de localização das duas versões, né? O sucesso da franquia acabou rendendo não só o jogo, mas o jogo de cartas, muitas adaptações em mangá, o próprio anime, os jogos spin-off, né? Sim. E, além de muitos outros jogos da própria franquia principal, né? Com certeza. E milhões de bonecos de Pikachu vendendo em vários lugares, fantasias, festas de aniversários, crianças fantasiadas de Ash, crianças querendo pular da laje sendo Pidgeotto. Aconteceu. Pior que aconteceu. Falando nisso, não sei se foi aqui no Brasil, mas a gente pode até puxar já um pouco pra como foi Pokémon no Brasil, né, cara? Pois é, verdade. Porque Como Pokémon, que foi? O Pokémon foi lançado lá no Japão em 96, 27, né? Mas ele só foi ser lançado no Ocidente em setembro, 28 de setembro de 1998. 98. E aqui no Brasil ele demorou um pouco ainda mais pra chegar. Ele só deve ter chegado em 99. 99, por aí. Junto com o anime, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se não me engano. O anime no Japão foi lançado em 97, contando a história do Ash, né? E aqui no Brasil foi uma puta febre. Era isso que fazia vender os jogos, né? Lá no Japão foi o inverso. Isso, é porque devido ao Brasil, a cultura do Brasil é diferente do Japão. O Japão, as crianças já eram mais familiarizadas com Game Boy, e no Brasil já não era tão bem assim, né? Então o anime deu uma boa ajuda na parte do Ocidente pro crescimento dos jogos. E é engraçado ressaltar também que, por exemplo, naquela época, principalmente pra portátil, não era tão comum você ver, assim, RPGs japoneses, sabe? Fazendo muito sucesso. RPG japonês é uma coisa que demanda um certo tempo, não é um joguinho de aventura simples, né? A maior parte das pessoas tem Final Fantasy como referência, né, de RPG eletrônico japonês. Pokémon, ele veio nessa onda, então ele veio com muito sucesso. Não era muito comum pra época, sabe? Nossa, o anime chegou antes do jogo no Brasil. Sim, chegou antes do jogo. Ele chegou dia 10 de maio no programa da Eliana. Eu achei que foi no Cartoon Network. Não sei se ele passou... É que eu nunca tive Cartoon Network pra valer. Eu comecei a assistir no Cartoon, eu era criança rica. Desculpa, então. Mas sim, Pokémon chegou primeiro na Record. Como animação, na Record, na Eliana, o Chiquinho, lembra do Chiquinho? Lembro do Chiquinho. Da Eliana! E foi a febre que foi. Merchandising. E aí eles aproveitaram, né? Porque, nem lá no Japão, eles criaram os jogos. E em paralelo a isso, eles foram fazendo toda uma campanha de marketing por fora. E se a gente for parar pra analisar, é mais ou menos que nem Star Wars fez também. Que é a questão dos bonequinhos, do TCG e tudo mais. Um dos caras que participou do desenvolvimento, que é o Tsunekaze Shihara, ele passou a tomar mais conta desse lance. Não é à toa que hoje ele é o presidente da Pokémon Company, né? Que é a empresa separada. Tem duas empresas, né? Tem a Game Freak, que desenvolve os jogos, né? A desenvolvedora dos jogos da franquia principal de Pokémon. E tem a Pokémon Company, que cuida de todo o licenciamento da franquia, né? Os produtos, propaganda e tudo mais. Tudo relacionado à marca, né? E desde aquela época já era forte, né? Porque pra chegar no Brasil fazer um sucesso daquele, porque é uma coisa nova, tá ligado? Com certeza. E fazer um puto sucesso e fazer vender, tá ligado? Não é uma coisa fácil no Brasil, então. A partir daí, todas as crianças ficaram loucas e os crentes começaram a falar que era coisa do demônio. E pros crentes falarem que é coisa do demônio, quer dizer que bombou. É o meu índice. Quer dizer que é bom. Se tem algum crente ouvindo aí, desculpa aí, gente. Pausa aí, gente. Ou não, né? Ou não. Enfim, o que foi que esses jogos trouxeram de tão interessante para o público que fizesse que a gente ficasse tão louco nos idos de 1999? Dentro de uma fita minúscula de Game Boy, o jogo trazia 151 Pokémons, 165 golpes que esses Pokémons poderiam ter, mais do que 8 cidades e uma aventura enorme, onde você tinha que capturar esses 151 Pokémons. Você tinha que lutar entre 8 ginásios, que seriam como se fosse fases do jogo, e por fim você ainda tem que lutar contra os melhores da região, que são a Elite dos 4, pra você se tornar o mestre Pokémon. Sem falar também que tinham, dentre esses 151 espécies de Pokémon, que poderiam também evoluir, né? Algumas delas poderiam evoluir dentro desse número. Tinham 15 tipos de Pokémon diferentes, tipos no caso elemento, né? E todos os Pokémon tinham distribuição de status, né? Como um RPG, tinha os hit points, né? A HP, ataque, defesa, speed e o valor special, né? Que variava de tipo para tipo
de que seria o Special e o que não seria o Special. E dentro do jogo, a regra era bem clara. É o seguinte, cada treinador Pokémon podia carregar dentro de sua mochila 6 Pokébolas com 6 Pokémons. Você poderia sair, percorrer na sua região, lutando com Pokémons selvagens ou batalhando contra outros treinadores com o objetivo de evoluir o seu Pokémon. E ganhar uns trocados também. E ganhar uns trocados. Todo mundo tem conta pra pagar, tá aí PVA, crise. Pode crer. Também tinha o lance dos PCs, né? Os boxes, o Pokémon Storage System, ele tinha 12 boxes onde cabiam 20 Pokémon, que foi depois completamente esquecido nas próximas gerações. E no caso, o rapaz que construiu, né, todo o sistema dentro do jogo. Mas eram 12 boxes de 20 Pokémon. Tinha também a conexão de Link, né, do cabo Link, né, que é o Link Trade. Você podia tanto batalhar quanto trocar Pokémons com seus amiguinhos. Com certeza. Existe uma mecânica muito legal referente aos tipos, os ataques, onde, por exemplo, o tipo fogo é mais forte do que o tipo planta, o tipo água é mais forte do que o tipo fogo. Todo então um sistema de fraquezas e resistências, né? Isso, que forçava o jogador bolar várias estratégias loucas a fim de vencer uma batalha Pokémon. E sem falar músicas, temas a rodo, né? Sistema de áudio. O Game Boy ele era 4-bit e o grande Junichi Masuda conseguiu criar faixas e trilhas que são reconhecidas até hoje, tá ligado? E eu, assim, sinceramente, eu sou meio chato pra trilha sonora de jogo. E eu consigo comparar, tipo, facilmente não, mas eu consigo comparar a trilha de Pokémon com a de outros jogos grandiosos da Nintendo, com Mario, Donkey Kong e tal. E a diferença é que o Junichi Masuda, ele não tinha, tá ligado? Feito outros jogos, assim, grandiosos. Enquanto os outros caras já tinham um certo renome, tá ligado? Ele conseguiu trazer sensações de leveza, de aventura, de medo, dentro de músicas em 4 bits. Além disso, cada Pokémon tinha o seu próprio cry, que é seu próprio barulho. Rugidinho, né? Enfim, basicamente tudo começa com um simpático velhinho conversando com a gente e nos apresentando, né? Sobre o mundo Pokémon. Que velhinho? Papai Noel? Papai Noel, não. O professor, casa do... Professor Carvalho. Agora tá tudo explicado, o nome do nosso cast. E também, como curiosidade, pra quem nunca entendeu a entrada do nosso podcast, é basicamente a apresentação do Professor Carvalho também, né? Olá, seja bem-vindo ao mundo do Pokémon. Meu nome é Carvalho e as pessoas me chamam de Professor Pokémon. Basicamente, o Professor Carvalho nos apresenta a esse mundo e a partir daí você escolhe naquele sistema de pedra, papel e tesoura, que é clássico da franquia e foi mantido até hoje, né? Entre um Pokémon de grama, Bulbasauro, um Pokémon de fogo, Charmander e um Pokémon de água, Squirtle. Exatamente. E saímos em busca do nosso autoconhecimento para com a vida. Olha só. Consequentemente, o professor Orquídea, se é que me entende... Vale explicar o porquê desse Orquídea. Aqui em japonês, o nome do professor Carvalho é Okido. É uma orquídea, né? Que é Orchid, né? Okido, Orchid. E aí eles passaram para Ok, que por sua vez é traduzido pra Carvalho, que combina pra caralho aqui no Brasil. Ficou ótimo. Que combina pra Carvalho, né? Carvalho. Enfim. Então, esse professor Orquídea, ou Carvalho, te dá uma Pokédex. É uma enciclopédia onde você registra dados sobre os Pokémons. Então, quando você encontra um Pokémon, você descobre o nome dele e, obviamente, a área onde ele se encontra. Quando você captura o Pokémon através de uma Pokébola, você consegue registrar dados sobre esse Pokémon e o objetivo é você registrar dados de todos os Pokémons e trazer pro professor para que ele tenha essas informações. Velho safado. Velho safado. Velho safado. Eu, em particular, quando eu era mais novo, eu tinha uma certa impressão que, assim, os dados, eles são registrados automáticos, né? Você captura e os dados são registrados automáticos. Mas eu meio que, no fundo, eu sempre tive uma impressão de que quem, na verdade, escreve as entradas da Poké Agenda são os treinadores, né? E faria sentido também se fosse isso, né? Tem umas entradas que são baseadas na própria jornada do treinador. Então faria sentido que, na verdade, a Pokédex de Pokémon Red estivesse sendo escrita pelo Red, né? E a Pokédex de Pokémon Green estivesse sendo escrita pelo Green, né? Com certeza. E no anime, em paralelo, falando sobre jogo e anime, é um pouco diferente, porque a Pokédex, ela dá um intuito que ela é uma enciclopédia de verdade, onde ela já tem as informações, né? Ela já tá preenchida, e quando aparece Pokémon, ela te dá essas informações. Exato, ela só joga pra você saber. E a Pokédex do Ash, ela trola ele no começo, né? Trola, ainda é uma Siri. Nos primeiros episódios eu tenho o lance lá que ele tá tentando domesticar o Pikachu, né? E aí um Rattata rouba a comida dele, da bolsa. E aí a Poké Agenda fala que os Rattatas, eles roubam comida de treinadores trouxas. Isso mesmo. Ainda dá uma trollada no Ash. Beleza, você tem, então, vários objetivos. O primeiro objetivo é completar a sua Pokédex. Exato.
E um outro objetivo que também é muito importante para você seguir em diante no jogo é você vencer os ginásios, os líderes dos ginásios. Os líderes nada mais são do que o equivalente a alguns sábios que te fornecem amuleto em alguns outros RPGs, né? Você precisa desses emblemas, né, que são as insígnias, e você conseguindo as 8 insígnias de cada cidade que tem um ginásio, você pode ir pro Planalto Índico e enfrentar a elite dos 4, que é o maior desafio do jogo, né, até então. Só que, é lógico, no meio dessa jornada, coisas em paralelo acontecem, né? O mundo não é feito de flores, né? Você tem um encontro com a equipe Rocket, né? Uma máfia que tá ali por trás tentando dominar Kanto, né? Paralelamente, no anime também existe a equipe Rocket, né? Que continua com a mesma formação do jogo, que é uma equipe que tem o objetivo de dominar o mundo Pokémon inteiro, capturar todos os Pokémons, enfim. Só que no anime existem 3 protagonistas da equipe Rocket, que é a Jessie, o James e o Meow, que são praticamente os Bambambans. E eles são representados depois do Pokémon Yellow, que é uma versão dos jogos Red e Green, mais baseada pro anime do que pro jogo original. Exatamente. E aliás, a aparição deles nos jogos é legal, né? Porque eles aparecem em momentos cruciais do jogo que, tipo, eles não aparecem no anime, mas fica legal a referência, né? Fica massa. Fica legal. Voltando um pouco ainda para as insígnias, elas também têm algumas funções secundárias nos jogos, né? Porque conforme você vai ganhando insígnias, você vai podendo usar golpes especiais, que são os HMs, né? As Hidden Machines. Você também, algumas insígnias, elas te fornecem boosts na primeira geração. Nas primeiras gerações, no geral, as insígnias, elas dão boosts de status para você. E sem falar no próprio lance de você conseguir controlar Pokémons. Porque se você tem um Pokémon com um nível muito alto, você não consegue controlar ele até ter tal insígnia. E aí, traçando um paralelo ao anime, isso é uma coisa muito engraçada, porque se você parar pra analisar, boa parte das insígnias que ele conquista em Kanto, ele não ganhou por mérito de batalha. É verdade. Porque a primeira insígnia que ele ganhou do Brock, ele ganhou por causa do Sprinkler. A segunda insígnia da Misty, ele ganhou porque a equipe Rocket atrapalhou o negócio, ele salvou a galera e a Misty deu a insígnia pra ele. A terceira insígnia de vermelho ele conquistou por mérito, beleza, foi o do Raichu. A de Celadon, ele salvou a galera do incêndio, então a mina deu a insígnia. Então você vê que, tipo, de, sei lá, 5 insígnias, ele mereceu até agora uma. Depois eu acho que a próxima insígnia que ele vai merecer é a do Koga e a do Blaine, e só. Então de 8 ele mereceu 3, tá ligado? Não, só fazendo um adendo também, porque assim, no anime também tem uma coisa invertida. Ele acaba passando por Saffron primeiro antes de... É verdade. Ele acaba conquistando uma insígnia que na verdade seria a penúltima ou a última insígnia do jogo antes do que no jogo. Ele vira amiguinho do Haunter lá também e tal. Isso. Na verdade, assim, o anime, ele começou com o intuito de trazer o jogo, né, pra televisão, só que foram feitas várias adaptações. Mas o jogo, ele segue um padrão pré-estabelecido em várias gerações, e o anime, ele é um pouco mais, digamos... maleável, né? Maleável. E também é legal esse lance, porque assim, muita gente critica o anime de Pokémon, mas eu acho muito legal o fato do, por exemplo, é que a gente tava falando do Ash não merecer as primeiras insígnias, e realmente ele não merece, porque ele não conquistou elas por batalha. Tanto que, por curiosidade, o Charizard não obedece ele. Não é à toa isso, tá? Mas no caso, o fato dele ganhar insígnias de outras formas é um diferencial muito grande do anime, porque você tem meios externos que no jogo nunca vai acontecer. Por exemplo, você nunca vai ter um Sprinkler molhando Pokémon de pedra pra você ganhar dele no jogo. Porque é que nem você falou, é uma coisa mais programada, estabelecida, você não tem como fugir muito daquilo. O anime, ele tenta puxar o mundo do jogo pro nosso mundo real, né? Pras possibilidades do mundo real, né? Voltando então aos jogos, além disso, você tem seu rival, que já foi falado antes, ele é o neto, né, do professor Carvalho. A gente não comentou, mas é legal de comentar. Ele é arrogante, né, provavelmente por ser neto do grande professor Carvalho, ele é arrogante pra caralho. Ele se acha muito e ele vai te desafiando em torno da sua jornada, né? Vocês vão comparando os seus times, né? Times. E é legal dizer também que o Green, né, ele tá sempre praticamente um passo à frente de você, né, durante quase que a jornada inteira. Verdade. Logo no primeiro momento, onde você escolhe o seu Pokémon inicial, ele já pega o segundo Pokémon, é o mais forte do que o seu. Porque você pega o tipo mais fraco e ele já sabe qual que é o tipo. Ele é cuzão. Eu acho isso mancada. É mancada. Isso é uma outra coisa que se tornou comum da franquia, né, o seu rival escolheu o Pokémon que é mais forte do seu, né. É verdade, mas a segunda geração é melhor pro seu rival rouba o Pokémon, haha. Spoilers. Dentro do jogo existem várias interações, por exemplo, você pode entrar dentro de um navio quando você chega na cidade de Vermilion. Na verdade, você consegue entrar no navio depois que você salva o Bill lá em cima, né? Lá em Cerulha ainda, que você salva ele da fusão lá. Você vai lá, separa ele te dá o ticket, né, pro SSN, que é o navio.
lá de Vermilion, pra você dar um rolezinho por lá. E o legal é que assim, a gente nunca entendeu exatamente essa fusão do Bill com Pokémon, mas tudo bem. Não vai entender, né? No anime tentaram até fazer um negócio que ele tava dentro da fantasia de um Kabuto bosta, e né, conseguia, sei lá. Horrível. E também tinha um Dragonite gigante. Nossa, peraí, tudo imperdoável. O que tem a ver um Dragonite gigante naquela Gigante. porra, né? Não tem nada a ver, mano. E ele não. E tipo, ele tinha um farol, porque no jogo não é um farol, é uma casa. Aliás, a gente esqueceu de comentar que no anime o Ash vê o Ho-Oh, né, pela primeira vez no primeiro episódio. E que isso é um puta spoiler, né? Isso é um puta spoiler. E o mais legal é que o próprio anime se zoa com isso. Porque o Ash, ele vê depois os Pokémons lendários no centro Pokémon, que tem as três aves lendárias e o Arcanine. Por quê? E sim, tá ligado? Porque o Arcanine é lendário. Na verdade, tecnicamente ele é lendário. Se você pega a descrição da Dex dele, ela tá lá, Legendary Pokémon. É o título dele na Pokéagenda. Que loucura, né? Enfim, lá na frente tem a zona do Safari, né? Também com certeza. Bastante legal. Tem a interação em vários pontos da história com a equipe Rocket. Você vai meio que descobrindo mais as tramóias deles, né? Isso. Por exemplo, Lavender, que é a cidade, acho que mais característica da primeira geração, pelo menos ao meu ver, é a mais baile de favela. Uma porque a música é tenebrosa, e outra pela história, porque lá você descobre que Pokémons morrem de verdade. Pokémons morrem de verdade. A equipe Rocket tomou a torre de Lavender. Existe fantasmas que você não consegue ver quem são, você só vê um vulto, um fantasma. Você não consegue lutar contra ele, e você tem que dar um jeito de conseguir ver esse fantasma. Aí você vai pra outra cidade e consegue arranjar um óculos que vê fantasma. E aí você descobre que são Gastlys e Hunters, que também são fantasmas. Você usa um óculos pra ver que os fantasmas, na verdade, eram fantasmas. Só que é tipo melhor, sabe? Que é um Pokémon fantasma. É um Pokémon fantasma. Da hora desse plot de Lavender é que você percebe que a equipe Rocket, ela não tá lá pra brincadeira mesmo não, mano. Porque ela matou, né, a mãe do Killbone ali. Ela matou o espírito que tá lá selando ali a torre. Pokémon, ela é o espírito do Marowak, que é o Marowak que foi morto pela equipe Rocket. Então, na verdade, a equipe Rocket estava roubando o crânio de Killbone, e uma dessas roubos ele matou um Marowak, que é a evolução do Killbone. E aí esse Marowak começou a rondar, né, a torre. E ele acabou também, eles acabaram sequestrando o Mr. Fuji, né? Lá em cima. É interessante porque de todas as gerações, eu acho, na humilde opinião de jogador, é a história mais tenebrosa dos jogos. Cara, é a única que envolve morte, né, provavelmente. Na verdade, Kalos envolve também. Morte de muita gente. Kalos? Ah, por causa da arma lá, é verdade. É um massacre. Ah, mas é diferente, né? É diferente. Não conta. Você matar um Marowak é a mesma coisa que você matar o Marley, do Marley. Nossa, vou começar a chorar aqui. Mano, deixar um Killbone órfão, tadinho. Uma curiosidade também, falando sobre mortes, isso eu quero falar porque eu adoro falar sobre isso. O Gary, ele tinha um Rattata até o momento do encontro no navio, porque assim... Depois, quando você reencontra ele depois do navio, você já está em Lavender, ele está na torre de Lavender. E ele diz uma coisa pra você, que você não entende a dor de perder um Pokémon. Curiosamente, ele não usa mais o Rattata depois no jogo. Alguns fãs acham que nessa batalha que você teve com o Gary lá no SSN, que é o navio, você matou o Rattata de Gary Carvalho. Olha só. Será que você é humilhante? Será que somos assassinos? Nunca saberemos. Bom, voltando um pouco ainda pra equipe Rocket, tem todo o lance dela tá tentando conquistar ali canto. Tem o saque que eles fazem lá no Celadon Game Corner, que você pega o óculos lá com o Giovanni depois que você derrota ele. Depois você, lá mais pra frente, vai lá pra Saffron, encontrar com eles também, que aí já é o headquarter. Não é o headquarter deles, né? Eles estão tentando saquear a Silphco, né? Que é a empresa que cria Pokébola e todas essas porra toda, né? Isso. Aliás, olha que interessante. O nome do óculos? Como que é o nome do óculos, né? Putz, eu ia falar Gold Glass lá do Omega Ruby Office. É Silph alguma coisa também. É Silph alguma coisa. Silphscope. Silphscope. O nome do óculos é Silphscope. E o Giovanni tava com Silphscope. Provavelmente, pra ele ir conversar com quem? Com o Fuji. Caralho, Fuji. Filho da puta, mano. Nossa, que viado do caralho arrombado. Depois a gente volta nesse ponto, porque eu tenho que falar depois da teoria do Mewtwo, né? Outro ponto muito marcante
marcante no jogo e no anime também são os Snorlax. Dentro da região de Kanto, existem 2 Snorlax espalhados, né, que ficam interrompendo o seu caminho. Aliás, dentro do jogo existem vários problemas assim no seu caminho. Tem um Pokémon Snorlax, né, que fica te fazendo barreira. Então você tem que encontrar um item chamado Pokéflute, que é uma flauta. A partir daí você batalha contra ele e captura, ou você pode não capturar. Se você não capturar ele, tipo, você tem o segundo Snorlax lá do outro lado, mas se você perder os 2 já era também. Já era. Falando em barreira, a gente falou de Saffron e tem aqueles guardinha lá, né? Barrando a porra. É a coisa mais ridícula que tem, né? Nas primeiras gerações você você compra uma soda pop, Fresh Water ou uma Lemonade pra dar pros caras, né? E aí todos eles param, né? Eles estavam de greve. Você dá o pra um, todo mundo parou. Motivo da greve, eles estavam com sede. Tava com sede, mano. Puta que É pariu. muito loucura. Isso que é engraçado, porque a gente era criança, a gente não tinha noção basicamente muito fraca de inglês e a gente Não. dava conta de zerar os jogos, né? Verdade, não tinha internet. Por exemplo, tem o lance do Snorlax e ó só a zica. Pra você conseguir acordar o Snorlax, você precisa da Pokéflute. Pokéflute você só vai conseguir em Lavender, com o Dr. Fuji. O Dr. Fuji você só vai conseguir salvar ele depois que você passar da equipe Rocket em Celadon. Isso mesmo. Isso porque também é muito difícil você chegar em Lavender, porque você tem que lembrar que você estava em Vermilion e que existe um caminho vago perto de Cerulean que você não explorou. Você tem que passar por uma caverna para chegar em Lavender. Não, e o pior, tem um carinha lá perto de Pilter, escondido, que ele te dá o HM5, que é o Flash, pra você poder passar do negócio. Você tem que, assim, acidentalmente atravessar a Diglett's Cave, já com cut, pra poder chegar nesse lugar, tá ligado? Que joguinho filha da puta, hein? Nós éramos fodas. Assim, depois que você derrotou o Giovanni lá em Saffron, você acha que você tecnicamente derrotou a equipe Rocket, né? Mas ali não foi a última vez que você vai lutar com o Giovanni, né? Porque assim, no começo do jogo você passa por uma cidade chamada Viridian e que tem um ginásio que você não consegue entrar. E aí no final do jogo, quando você já tá com 7 signas, você fala, eu preciso do último ginásio. Aí você lembra que tem aquele ginásio que você não consegue entrar. Aí você descobre que o líder do ginásio é nada mais, nada menos que Giovanni. Aliás, é engraçado também dizer que o Giovanni ele se esconde lá no ginásio pra tentar reerguer a equipe Rocket, né? E aí como você ganha dele no caso, como líder de ginásio, né? Que é o que ele é naquele momento, ele desiste de vez da equipe Rocket, né? Ele fala assim, não, chega dessa merda, não, deixa eu ir dormir. O plot principal do jogo é basicamente isso que tem, né? É lógico, tem ainda também o lance da Pokémon Mansion, né? Que eu acredito que seja o grande ponto alto da... Com certeza. Assim, porque quando a gente é criança, a gente não tá pensando nessas paradas, né? Depois quando a gente tá mais velho, a gente vai pensar o que aconteceu ali, chega a ser bizarro, né, cara? Porque a Pokémon Mansion, ela é uma mansão de Cinnabar, que ela tá completamente destruída. Você precisa acessar ela e ir até o final dela pra poder pegar uma chave para acessar o ginásio, né? E lá você descobre, né, nos jornais, né, nos diários de um cientista, que houve uma expedição para uma floresta na Guiana, né? Isso. E que eles encontraram um Pokémon novo chamado Mew, que eles pegaram esse Mew e fizeram coisas muito loucas com ele, fizeram experimentos, e que esse Mew deu luz a um outro Pokémon, eles batizaram de Mewtwo, e que era muito forte para eles conterem, segundo os próprios diários, né? Com certeza. E o mais interessante é que esse Mewtwo, ele é capturável dentro do jogo. Exatamente. E o Mew não. O Mew ele só foi distribuído por evento, né? Aliás, só por evento. Muita gente já sabe disso, mas o Mew ele foi inserido no jogo depois da fase de debug, né? Que é a última fase do jogo, assim, para limpar as tretas do código, limpar as rebarbas, eles adicionaram na sacanagem. Eles falaram assim, ó, não vamos falar pra ninguém não, mas vamos botar. Eles botaram e só depois que o jogo foi lançado que eles falaram, ó, a gente colocou esse Pokémon aqui, vamos distribuir ele, tá ligado? Aliás, meu amigo, vamos jogar uma brincadeirinha. Vamos lá. Me fala a relação de Mew, Rhyhorn, Bulbasauro e Arceus. Sim. Todos eles são os primeiros Pokémons, de uma certa forma. Tem muita gente que confunde um pouco o lance do Arceus e o do Mew. Mas tem o lance que o Bulbasauro é o primeiro Pokémon ordinalmente na Poké Agenda, né? O Pokémon 001. O Raidon foi o primeiro Pokémon criado, né? Pela Game Freak. Aliás, ele não foi na leva dos primeiros Pokémons, ele foi um dos primeiros, né? Foi ele, o Lapras e o Clefairy. Foram os 3 primeiros Pokémons criados. Mas o Raidon, ele até foi o primeiro Pokémon a ser inserido no código do jogo, né? Então ele tá lá há muito tempo já. Tanto que é engraçado que nos ginásios, quando você entra, tem uma estátua de Raidons, né? Tem estátuas de Raidons. Você pode até ver também artes conceituais antigas, já tem um monstro que parece bastante com Raidon.
embora ele seja menor e tal. E por outro lado, tem o lance do Arceus, que ele é supostamente o primeiro Pokémon do universo, né? E muita gente acredita assim que o Mew seria o primeiro Pokémon por ele ser um Pokémon ancestral, supostamente, embora também nunca tenha sido confirmado isso dentro dos jogos, né? Aliás, o Arceus ele também nunca foi muito bem confirmado como o primeiro Pokémon do universo. Ele tem algumas informações dentro do jogo, mas eles falam muito sobre a criação de Sinnoh, né? Eles não nas plays eles até falam do universo, mas a gente não tem como saber se aquilo lá é metafórico ou não. Mas enfim, mesmo que seja, o lance é o Mew. Porque o povo ele acredita que o Mew é o ancestral lá de todos os Pokémons. E por isso que ele seria o primeiro Pokémon. Mas na verdade ele foi o primeiro Pokémon a ser registrado pela franquia. Antes mesmo do Pokémon Red e Green, os nomes dos jogos serem registrados, o nome do Mew foi registrado primeiro. Então, de todos os Pokémons, ele é o primeiro registrado oficialmente, sabe? E aí que entra também uma dúvida. Se o Pokémon Mew foi o primeiro Pokémon a ser registrado, como que ele foi colocado depois na fase de debug do jogo? Depois da fase de debug do jogo, ele foi inserido. Ele foi inserido depois. Eu acredito que é porque, assim, eles criaram o Mew, registraram o Mew e com essa ideia de criar um Pokémon de evento. Falaram assim, vamos criar um Pokémon pra distribuir. Só que aí no meio do jogo, eles falaram assim, não vai rolar, vamos mudar de ideia, vamos tirar. E aí, tanto que a gente sabe hoje que eram pra ter 190 Pokémons na primeira geração, né? Existem espaços para 190 Pokémons dentro da primeira geração. E também existem bugs para 39 Pokémons que não existem na primeira geração. Exato, que na verdade são coisas que eles tinham inserido e retiraram. Então é esse lance. O Mew provavelmente ele tava no meio desses Pokémon que tinha sido retirado. E aí depois de terminar o jogo, eles foram lá e falaram assim, quer saber? Vamos colocar essa merda aí. E aí colocaram o 151º Pokémon e tocaram foda-se. Eu imagino que seja por isso que ele aparece depois no final, sabe? E engraçado também porque na Dex, o Mew, tá certo, já foi justificado que ele foi incluso por último, mas o Mew sendo criador, ele aparece depois do Mewtwo. Na história não faz sentido nenhum, realmente. O Mewtwo aparece primeiro que o Mew. E jamais consertaram isso, tipo, desde a primeira geração até agora, que é a sexta geração, o Mew é depois Mewtwo. Vai continuar assim pra sempre, provavelmente. Vai continuar sempre. O Mew poderia ser o 000, né? Que nem fizeram com o Victini, né? Enfim, vamos só pegar antes de finalizar aqui o tema do cast, eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouquinho só na história do Mewtwo, porque a gente sabe que Kanto, ele tem uma motivação temática muito, muito própria, que é o lance da engenharia tecnológica, né? E o lance de lidar com a tecnologia e o lance de genética. Então esse contexto do Mewtwo, ele é muito, muito profundo até para um jogo de 1996 para criancinhas de 10 anos de idade. Porque assim, te lembra que a gente viajou lá pra Cinnabar, lá na mansão Pokémon tem os primeiros indícios do Mewtwo. Depois tem lá na caverna também o próprio Mewtwo, né, que a gente encontra depois que passa da liga, passa do Champion. A gente encontra com ele lá na caverna de Cerulean, né, que é a Unknown Cave, Unknown Dungeon, né, na primeira geração. Depois, se você parar pra analisar, você tem pistas durante o jogo inteiro de que, na verdade, tem alguma treta muito grande com o Mewtwo acontecendo. Já tava acontecendo aquela treta. Teve um cientista que fez merda e clonou o Mew e ele saiu de controle. Você depois vê, no próprio ginásio de Cinnabar tem um retratinho lá com o Blaine e o Mr. Fuji, que ele, no caso, tá em Lavender, né? Sim. E o Mr. Fuji, coincidentemente ou não, ele foi sequestrado pela equipe Rocket, lá em Lavender. Por quê? Se ele é só um velhinho que tem uma flauta. Então você já meio que começa a ligar alguns pontos. Porque aí você tem o Dr. Fuji lá, o Mr. Fuji, lá em Lavender. O Giovanni pegou o Silphscope. Pra quê que ele pegou o Silphscope, tá ligado? Pra tentar entrar na torre de Lavender e conversar com o Mr. Fuji. Pra que ele quer conversar com o Mr. Fuji? Porque o Mr. Fuji muito provavelmente foi quem criou o Mewtwo, né? E a gente tem a gente tem aquela teoria do Mew, né? E do Ditto, né? Com certeza. Aquela teoria de que na verdade os Dittos são Mews mal clonados. Eu tenho uma segunda teoria, de que na verdade o Ditto não é o Pokémon clonado, o Mew que deu errado, tá ligado? Não é o Mewtwo que não vingou. O Ditto na verdade é a matéria-prima pro Mewtwo, sabe? Uhum. Por exemplo, você pega o Ditto, insere um DNA de Mew lá pra ele se transformar e dá uma modificada pra ele ficar mais forte. Tanto que não à toa, o Ditto nos jogos, se você for parar pra analisar, nos jogos posteriores, né? O Ditto ele é meio roxo, né? Ele não é rosa, que nem o Mew. E
Mewtwo é roxo, né? Com certeza. Toda a rotinha ali, por exemplo, saindo de Fuchsia, aquela rota da direita indo pra Lavender, você encontra Ditto lá também, que nem na mansão Cinnabar. E depois você vai encontrar Ditto na própria caverna do Mewtwo. Inclusive, na sexta geração também, você captura o Mewtwo em Kalos, em uma caverna, e perto dessa caverna também tem Dittos. Sim, é verdade. Então eu acho que tem uma relação maior do Ditto com o Mewtwo do que com o Mew, nesse sentido. É verdade. E tem todo esse lance, assim, porque o Mewtwo ele é uma arma biológica, cara. O Mewtwo é uma arma biológica, não tem como negar isso. E pra equipe Rocket seria algo muito importante que eles tivessem. Tanto que no anime eles têm, né? Tem, nossa. No anime o Giovanni ele consegue dominar o Mewtwo. O legal é que é porque assim, na época do jogo, uma fita de Game Boy já suportou tanta coisa, realmente não tinha como suportar mais. Mas se fosse feito hoje em dia, talvez seria mais bem elaborado com relação a isso, sobre o Mewtwo, a personalidade dele, porque o Mewtwo tem essa coisa de, poxa, eu fui criado pra ser uma cópia de tem toda o filme, né? O primeiro filme do Pokémon tem essa pegada emocional do Mewtwo, né? Essa reflexão dele, né? Isso, aquele filme que todo mundo chorou, que o Ash morreu. Virou pedra, né? Pode crer. Tá ligado que da partida aí que ele não cresce mais, né? Ele morreu, por isso que ele morreu. Enfim, então tem toda essa pegada. Eu não sei se hoje em dia eles fariam assim, porque hoje em dia, que nem a gente falou antes, Pokémon meio que focou mais no público infantil do que na primeira geração era, né? Verdade. Então, tem coisa que tem temática que não compensa tanto falar assim. Tanto que é por isso que o anime hoje é meio boboca, né? O Ash esquece muitas coisas, ele não tem explicação pra algumas coisas que precisava ter, enfim. Porque o desenho, principalmente, é pra criança mesmo. Assim, eu vi há um tempo atrás uma pessoa no Facebook perguntando o que a gente fazia quando alguém chamava Pokémon de jogo de criança. Eu concordo, cara, porque é a verdade, tá ligado? É verdade. Não é só porque eu gosto da franquia que eu vou falar que não é coisa de criança. O público-alvo é o infanto-juvenil ali, tá ligado? De crianças e adolescentes. Não vou mentir. Sim, eu ainda respondo assim melhor. O público-alvo é o infanto juvenil, mas assim, o jogo também ele é bem complexo, então ele consegue sim se estender até os velhinhos de 80 anos, que não tem nada pra fazer e capturar. Todo mundo consegue jogar esse tipo de jogo. É um jogo divertido pra caramba também. Claro que o jogo ele é um pouco mais adulto do que o anime, porque pra mim, realmente o anime tá quase a nível retardado. O anime é muito pra criança, muito mais pra criança. O jogo dos portáteis é bem um pouco mais elaborado nesse aspecto. Principalmente o XY ele e Black White. Black White e XY me surpreenderam até nesse aspecto. Sim, eles amadureceram. E só pra finalizar também a saga Kanto, né? Depois que você venceu o ginásio de Viridian, você é habilitado a enfrentar a Elite Four, né? É verdade. Novamente são os 4 caralhos lá. Os 4 caralhos mais fortes mais duros da galáxia. Mais duros da galáxia. Em contrapartida, no anime não existem esses 4 que aparecem, só que eles vão pra Liga Pokémon, que na verdade funciona como se fosse uma Copa do Mundo. É um torneião, né? É um torneião. Você imagina uma Copa do Mundo, só que com Pokémons. É uma rinha do mundo. Você chega a Elite Four, que são, como foi dito antes, os 4 melhores do jogo, né? Então você vai lá, entra em quartos que você não pode voltar atrás. Olha como é perigoso. E vai enfrentando cada um desses personagens, que são... O primeiro personagem é a... Lorelei. Depois é o Bruno. Depois é a... Tem a Agatha, depois o Lance. E por último... isso que é legal, porque assim, tem o lance que eu esqueci de comentar. Pra mim é o momento mais da hora do jogo. A gente até então é levado a acreditar que a gente vai lutar com 4 inimigos, porque é Elite Four, né? Você espera que seja uma elite dos 4. Dos 4. Você descobre que a elite dos 4, na verdade, são 5 caras. Opa! Porque, na verdade, assim? teve um ser humano que ganhou de você, ganhou da elite dos 4 antes de você e se tornou campeão. E quem mais seria, se não o cara que tá sempre um passo à frente de você no jogo, né? Green Fuck Carvalho, você está falando? Carvalho, filho da puta. A sequência que ele fala nessa parte, toda essa sequência assim, quando você sai da câmara do Lance, você entra na câmara do Green e ele fala pra você que depois de toda a jornada dele, capturou muitos pokémons, aprendeu muita coisa, e que graças a capturar todos os pokémons que ele podia, olha só a loucura do cara, conseguiu construir um time de pokémons que poderia derrotar todos os times de pokémon. O poder subiu completamente a cabeça, tá ligado? Ele ficou louco. E aí ele fala que ele é o treinador mais forte do mundo. E a música de batalha é tipo
insana também, sabe? Que nem tá as cabeças dele, tá ligado? Ele foda, ficou louco, parece que ele foi tomado por um Exu. demônio, por Exu. Por Exu. O legal Pelo Pikachu, né? é um Pikachu. Aí você, logicamente, vence, né? Green, Carvalho. Sim, e aliás, essa parte é muito triste até, porque o Green, ele tá, tipo, na paranoia toda de que ele é indestrutível, né? E aí você vai e ganha dele. Ele fica consternado, tá ligado? Tipo, como assim eu perdi, tá ligado? Nossa, e aí eu chego o professor Carvalho e falo assim pro Green, estou decepcionado. Mano, isso é muito filha da puta. Muito. O maluco tem puxão ali. Aliás, você falou das insígnias, uma curiosidade, que a insígnia, o Green, ele em Johto, ele vira líder de ginásio, né? Beleza. E ele fica com a insígnia da Terra, mas isso tem um motivo, né? Não só pelo fato do ginásio ter ficado vago, os nomes das insígnias em japonês, elas são baseadas através de cores, né? Verdade. Paleta de cores, né? E tal. E assim como a Boulder Badge é Grey Badge, né? E a Cascade Badge é Blue Badge e assim vai. A insígnia do Green é a Green Badge, né? É a Green Badge. A Earth Badge em inglês é a Green Badge. É que, aliás, a primeira geração de Pokémon foi baseada em cores. Engraçado que o jogo era preto e branco. Pode crer. Tipo, a ironia, né? Tipo, nossa. Foda-se, vamos de curiosidade. Tipo, você sabia que em nenhum momento da primeira geração o nome da região de Kanto é mencionada? É verdade. Ela só é mencionada depois em Johto. Embora Kanto ela seja baseada, assim como todas as regiões de Pokémon ao redor das gerações são baseadas em localidades do mundo real, Kanto é baseada na província de Kanto do Japão, né? Verdade. Então, tecnicamente, já era meio implícito, né? Se alguém comparasse um mapa de Kanto com um mapa de Kanto de verdade. Engraçado que região, conceito de região, quer dizer que é o seguinte, não é um país, não é um estado. Isso que é engraçado, né? Aí já tô saindo da primeira geração, mas caguei. A Dex, eles chamam de National Pokédex, né? Isso. E a gente tem várias regiões. Então quer dizer que todas as regiões que tem a Regional Pokédex e tem a National Pokédex. Então quer dizer que tem uma grande nação Pokémon, que todas essas regiões fazem parte? Será? Porque estamos até agora na 7ª, e tem a National aí pegando todo mundo. A National... Não, na 6ª ainda. Na 6ª. Vamos pra 7ª, né? Estamos indo pra 7ª daqui a um tempo. Estamos desconfiados que a Mergiana seja a 7ª ou 6ª, não sei. Falei por mim mesmo, então, agora, né? Falei por você. Então já foda-se que a gente tá falando de Kanto, eu vou falar então. Você acha que se ela não teriam descobrido ela dentro dos jogos? Foda, hein? Descoberto ela dentro de XY e de Omega Ruby Alpha Safira? Não, é porque assim, vamos supor, se fosse esse o caso, eles tinham descoberto o Mega Pidgeot em XY também. Eles tinham descoberto todas as megas novas em XY. Mas as megas de Hoenn não voltam para XY. Exatamente, então pode ser que a Margiana, seja um Pokémon exclusivo da terceira versão. Não pode. Lógico que pode. Não pode. Ou então, vamos supor, pode ser que seja uma nova geração, mas que ainda se passa em Kalos. Aí sim, pode ser. Isso eu concordo. Porque tecnicamente aí que a gente fica meio louco, que a gente tava discutindo sobre gerações, né? Exatamente. Porque se acontecer isso, aí vai quebrar totalmente o conceito de geração. Porque a gente tava falando de Yellow, é Gold, Silver. A gente comentou em off, né, que a gente considera como primeira geração. Mas se você quiser forçar a amizade, você pode jogar ele pra segunda, porque ele saiu pro Game Boy Color, muito mais perto de Gold, Silver. Até porque pouca gente sabe disso, mas... Na verdade, o Pokémon Yellow só existe porque Gold Silver precisou ser adiado por um ano. Então, estavam fazendo desenvolvimento de Gold Silver, meio que atrasou ali umas coisas. Eles iam ser lançados em 99, não lembro que ano foi lançado. 98. O Gold Silver foi adiado para 99. E o Pokémon Yellow foi lançado baseado no anime. Então, né? Bom, não vamos tirar conclusões precipitadas, que a gente não sabe ainda de nada sobre essa Margiana. Na verdade, a gente vai descobrir mais até julho, né? Porque é quando sai o filme. Provavelmente a gente vai ter mais notícia aí também. Verdade. Aqui é lógico que também estarão aqui na casa do Carvalho News, pra você que acompanha aí. Só finalizando uma coisa da primeira geração, que isso eu acho que eu não vou conseguir dormir se eu não falar isso. Na primeira geração, foi a geração que teve menos Pokémons lendários. Por quê? Verdade. Porque eles quiseram isso e a gente tem que respeitar. A primeira geração teve 1000 Mewtwo e teve 3 aves lendárias. Caraca, teve tanto Mewtwo assim? Teve 1000 Mewtwo? 1000 Mewtwo. Teve 1000 Mewtwo. Enfim, teve 1000 Mewtwo e teve 3 aves lendárias, que são o Zapdos, Moltres e Articuno. Na verdade, tem que falar na ordem certa. Fala na ordem certa. Desculpa. Articuno, Zapdos e Moltres. Exato. 1, 2, 3. Articuno. Merengue Maria.
É isso aí, Rick e Martin. E assim, esses Pokémons lendários, eles ficavam escondidos, né, digamos assim. Regiões remotas. Isso. O primeiro Pokémon Articuno você encontrava na Saffron Island, que fica perto de Cinnabar. Ela fica entre Cinnabar e Fuchsia ali, né? E faz um... É treta pra caramba pra chegar no Articuno, cara. É muito treta. Pega aquele Puzzle treta pra achar o Articuno, captura o Articuno. O segundo, Zapdos, é muito fácil também de encontrar, que você vai... Abandonada, que é a Power Plant. Ele não é treta, mas o que é chato é você conseguir chegar até o final sem encontrar muito Pokémon, né? Porque os Pokémon de lá são chatos. Isso é verdade, é horrível. E o último, ele praticamente você encontra no meio do jogo, que é o Moltres. Tá na sua cara, né, o Moltres. Porque na primeira geração ele é encontrado dentro da Victory Road. É engraçado dizer também que o Moltres, de todos os Pokémon, quando ele aparece, né, ele sempre aparece num lugar diferente, né? Verdade. Ele aparece em Kanto da primeira geração na Victory Road. Na terceira geração em Kanto ele aparece lá na Mount Chamber. E na quarta geração ele aparece... Na quarta ele vai pra Sinnoh. Ele vai pra Sinnoh, mas tem ele também... E ele aparece no Mount Silver. No Mount Silver, pode crer. Ele tá lá no Mount Silver também. Fusão, né, mano? Outra coisa curiosa é que a primeira geração ela não tinha tema de batalha pra lendários, né? É verdade. E aí, quando foram fazer o remake de Kanto, eles mudavam um pouco os tons da música pra fazer a música de lendário. Teve uma coisa que a gente esqueceu de falar, que lembra que a gente falou lá dos Pokémons que tinham 190, tirou 39 e ficaram nos espaços em branco e tal. Tem um glitch muito famoso que é diretamente ligado a essa treta, que muita gente conhece e idolatra por aí, né? Com certeza. Estamos falando do nosso anti-herói chamado Missigno. Nossa, dá mó medo dele. Ele tem um sprite dele que é o Kabuto, o fóssil do Kabuto, Fóssil do Kabuto. Tem o fóssil do Aerodactyl também. Isso. E tem aquela pichação, né, clássica. É porque a pichação clássica que é a forma original deles, entendeu? Exato. O Missigno, o próprio nome dele diz Miss Number. Daí vem Missigno, como se fosse um número perdido, não tem número. Ele é gerado através desse bug, né, de programação, porque assim, a primeira geração foi uma gambiarra monstra. Foi. Teve esses bugs dos 39 Pokémons, né? Durante o jogo você pode fazer alguns eventos que fazem com que esse Missigno apareça de várias formas, né? Tanto que o próprio Mew ele pode ser capturado dentro do jogo através de um desses eventos. Dessa sequência, né, de ações que você faz dentro do jogo pra bugar o código dele. Se o Missigno é um glitch e existem 39 glitches, imagine que os glitches são humanos. E aonde que esses glitches poderiam ter vindo? Onde que poderiam habitar esses glitches? A gente pode falar que os glitches, eles têm uma cidade própria, talvez. Como assim? É verdade, a gente tá puxando o assunto do Missigno, tem a Glitch City, né, cara? Glitch City é um lugar bizarro, cara. Uma vez lá, já era, tá ligado? É isso mesmo. Uma vez tipo, lá já era, tá ligado? Tipo Goianazes. que nem Goianazes. Você chega... Cara, não vai lá. Glitch City, ela é um código muito bugado do jogo, que ela acontece na Safari Zone, né? Tem o lance de você conseguir fazer com que, se eu não me engano, você salva dentro da Safari Zone, você dá um fly de lá, conforme você estiver andando no meio da sua jornada, vai soar o barulhinho lá, tim-dam, né? De acabou o tempo. E você vai ser teletransportado de volta pra Safari Zone lá, né? Pra sair da Safari Zone. Quando você sair, bugou tudo. Já era, meu amigo. Perdeu. Se você salvar dentro da Glitch City, você se fudeu muito de verde e amarelo. Você se fudeu muito legal. Porque só começando de novo o jogo. Ou seja, você tá num lugar onde tudo é louco, todos os sprites são loucos e... O mapa é todo bugado. Ele é cheio de tipo, Missignos, né? Tem, por exemplo, tem um pedaço de rio do lado do arbusto, que já tem do lado uma entrada da caverna, que tem do outro lado uma janela de prédio, com os quadradinhos de cada mapa. Tá tudo bagunçado e não tem um lugar certo pra você andar ali, sabe? Foi num lugar totalmente errado, que não devia existir. Você fez cagada e você pagou por essa cagada. Com o seu save. No caso do Glitch City ele não vai dar problema se você não salvar nele. Diferente do Missigno, porque o Missigno ele pode corromper o jogo. É verdade. Ele pode zoar até a fita. Olha de tão brabo que é o Missigno. Esqueci de comentar que o Missigno ele multiplica infinitamente o sexto item, né? Ele faz isso? Opa!
Ah, é? Nossa, eu não sabia. Da sua mochila, se você capturar ele, você tem infinito daquilo lá. Nossa, eu não sabia disso. Esse bug dos glitches me lembrou duas coisas que não rolaram na primeira geração, mas era pra ter. Que é a menina como protagonista, que ela existia até em artes conceituais dos personagens lá do trio principal, mas ela acabou sendo excluída depois por conta de espaço no cartucho. E tem o Professor Carvalho como batalha de NPC, né? Verdade. Que era pra ter uma batalha com o Professor Carvalho depois da luta como Champion, mas ela nunca foi pra frente no jogo final. A primeira geração realmente foi o início de tudo, né? Realmente todo mundo era inexperiente, o conceito de Pokémon não era um conceito tão maduro quanto é hoje, então ela realmente tinha inúmeros bugs, tinha inúmeros problemas, existem muitas coisas que iam colocar, mas tiraram, e depois foi reaproveitado, e também tem coisas que nunca foi colocado. Então a gente tem que dar realmente um desconto pra ela. Você falar que nem a gente falou do Pokémon Blue lá atrás, a própria versão Blue que veio pro ocidente, ela sofreu muita reprogramação de linha de código mesmo, porque era, que nem você tinha falado antes, era uma puta gambiarra, porque os caras não tinham tanta experiência com um jogo grande, né? Com certeza. Tanto que em Gold Silver, a partir de Gold Silver, eles fizeram do jeito certo, né? Provavelmente foi isso que atrasou, né? É verdade. O jogo foi consertar todas as merdas que foram feitas em 6 anos. E mesmo assim, Gold Silver, eles ainda tinham alguns resquícios de gambiarras que só foi conseguir consertar na terceira geração. Mas é basicamente isso. Desde muito criança eu tenho recordações da franquia. Eu tenho uma história que é aquele lance do... o meu primeiro contato, né, com a franquia. Sei lá quantos anos eu tinha, mas eu era pirralho, provavelmente em 99. Ia ter uma promoção que tava rolando no programa do Gugu, e que era um sorteio do Game Boy Color, da cor do Pikachu, né? Não o Game Boy do Pikachu, né? O Game Boy Color amarelo mesmo. E eu ia mandar uma carta, né, pra tentar ganhar. E na cabeça de criança a gente sempre vai ganhar essas bostas, né? Com certeza. Na verdade não é assim, né? Só que aí se liga, pedi pra minha mãe mandar a carta, né? E ela esqueceu de colocar a carta. E aí, muito tempo depois eu encontrei a carta. E aí eu falei, puta... Não falei puta, né? Que criança não fala isso. Criança não fala. Nossa, você não colocou a carta, meu. E aí ela ficou com peso na consciência e me deu o Game Boy de Natal, tá ligado? Ela e meu pai se juntaram pra dar o meu Game Boy de Natal. E aí nossa, que história linda. Que história bonita, né? Superação. E aí veio com Pokémon Red e Pokémon Yellow. E foi o meu primeiro contato com a franquia. E daí, depois daí, cara... Nunca mais saí. Comigo foi um pouco diferente, porque foi o seguinte, eu criei um Game Boy Color, e aí meus pais não me deram, e deram pra minha irmã um Game Boy Advance. Olha que cuzão. Tá certo que na minha época, que eu era uma criança meio estranha, pra mim o Game Boy Color era melhor que o Advance, mas tudo bem. Aí eu roubava o Game Boy Advance da minha irmã e jogava. E inclusive, eu comecei a jogar primeiro Pokémon Silver do que a primeira geração, então eu demorei um bom tempo pra jogar a primeira geração. Até por isso que eu admiro a primeira geração, mas assim, a minha casa foi a segunda geração. Mas eu comecei a assistir Pokémon mesmo, eu comecei a entrar no Pokémon por causa do anime, que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti Pokémon na vida, que foi o episódio da Clefairy, que ela evoluía pra Clefable. E até hoje eu lembro exatamente desse episódio, eu lá na minha cama assistindo Pokémon pela primeira vez. Bons tempos. É legal a gente lembrar dessas coisas. É lógico que pra gente não são 20 anos, porque eu tive contato em 99, teve contato um pouco depois ainda, mas são 20 anos de franquia, né, cara? São 20 anos de que esses caras aí da Game Freak resolveram criar um jogo que basicamente influenciou uma geração inteira, né, cara? Com certeza. E continua influenciando outras, né? Nós sabemos que nós somos muitos. Por exemplo, agora que vai vir Pokémon GO, é um momento que eu vejo mais pessoas, assim, acima de 18 anos que estão interessadas, que vai lançar pelo celular. Realmente não é aquela coisa só de criança. Eles conseguiram estender isso pra todo mundo. Pra todo mundo, exatamente. E o legal de Pokémon é isso, ele é um jogo que ele também não entra na zona de conforto, ele sempre tenta inovar de alguma forma. Algumas vezes ele fica atrasado, realmente, demorou para os Pokémons receberem animações 3D, demorou. Andar pra mas diagonal, né? andar na diagonal. Demorou uma era pra andar na diagonal, né? Demorou muito tempo. Demorou muito tempo os Pokémon se mexerem, mas ele nunca tá parado. Sempre tem uma coisa nova e sempre a gente consegue esperar coisas novas e nunca vai ser a mesma coisa de antes. Ele é muito parecido, né? Tipo, as bases principais de todos os jogos, elas continuam sendo muito parecidas até hoje. Que é o lance de você ser garoto ou uma garota que vive no mundo Pokémon em uma região específica
E você sai numa jornada para coletar 8 insígnias e ganhar da Liga Pokémon e se tornar o treinador mais forte do mundo. E no meio dessa jornada você encontra uma equipe maligna que tá tentando fazer alguma coisa muito louca e você dá um jeito de defender a região, ou o mundo, ou o universo, ou sei lá o que deles, né? Então a base é muito similar, mas o que acontece durante o jogo, os temas abordados, todas essas coisas elas variam muito e elas são muito contemporâneas. Porque, por exemplo, coincidentemente ou não, os remakes de Rubi e Safira saíram naquela época de 2000 e pouquinho, tava tendo treta com o lance de aquecimento global, de mudança climática e tal. E agora tá tendo isso novamente. E é justo quando saem os jogos tem essa temática climática, sabe? Então é uma coisa que acaba sendo muito contemporânea. Mas o legal é isso, ele evolui com a gente. Ele pode não sair tanto assim das bases, mas ele tá sempre se reinventando, evoluindo, né? Acho que pra finalizar a gente pode colocar também alguns pontos negativos pra primeira geração. Porque assim, a gente tem todo um carinho, pelo menos eu, né? Você nem tanto, que nem você falou que você nasceu na segunda geração. Mas essa primeira geração, ela é cheia de falhas de planejamento mesmo, sabe? Porque, de arquitetura de jogo. Da própria batalha. Porque, por exemplo, tem um exemplo bem clássico, que o golpe Toxic e o Leash Seed, esses tipos de golpe, eles usam contadores de dano, né? Pra você marcar o Pokémon e ele sofreu dano adicional por turno. Esses dois golpes usam o mesmo tipo de contador de dano. E se você usa o Toxic e o Leash Seed ele vai tomar o dobro de dano que ele deveria tomar, porque ele tá com 2 marcadores, entendeu? Sim. Então ele dobra o dano. Um outro glitch muito filha da puta tem um golpe chamado Focus Energy. Todas as gerações tem, né? Sim. A ideia dele é aumentar a chance de dano crítico, né? O certo seria dobrar, né? A chance de você dar critical hit. E, na verdade, eles reduzem a chance de você dar golpe crítico por 75%. Então, tipo, ele faz completamente o oposto, até mais do que o oposto do que ele deveria fazer, tá ligado? Mas uma outra coisa é referente aos tipos, né? Antigamente não existiam os tipos Dark e Steel, e nem Fada, que é recente. Então o tipo Psíquico, ele era muito forte. Tem dragão também. Psíquico de dragão. E, se eu não me engano, só o tipo Bug conseguia combater o Psíquico, só que não era, tipo, não tinha nenhum Pokémon Bug bom, né? Na primeira geração. Na primeira geração tinha Pokémon Bug bom. Na primeira geração, realmente, eles eram meio fraquinhos. Por exemplo, o que hoje os Ghost Types fazem, né? Que dá dano super repetitivo, eles não davam, por alguma razão louca de bug da programação também. Isso mesmo. Curiosamente, é o que o Ash faz na luta contra a Sabrina, né? Ele arruma um Pokémon fantasma. Na primeira geração também, os golpes críticos, eles eram baseados em velocidade do Pokémon. E não eram uma informação à parte. E outra, os golpes de One Hit KO também eram baseados na velocidade. Então, se você tinha um Pokémon muito devagar, não adiantava você usar um golpe de One Hit KO que ele não ia funcionar, tá ligado? Isso aí é bem foda, né? Isso são pequenos errinhos, tá ligado? De programação e planejamento que não tira, obviamente não tira a importância histórica da primeira geração pra Pokémon e pro mundo também. Mas são erros, né? São erros. São cagadas, são groselhas. E o próprio Ghost Type, né? Que só era feito por um Pokémon, por uma família de Pokémon. Só tinha 3 Ghost Types na primeira geração, isso era muito broxante, realmente. Outra coisa também que era zoado, pra você acordar, por exemplo, seu Pokémon tava dormindo, pra você acordar ele naturalmente, você só acordava no final do turno. É verdade. Você demorava o turno inteiro pra acordar. Hoje em dia você acorda e ataca, né? Se você selecionou um ataque, obviamente. Mas naquela geração não. Se você fosse mais devagar, você ainda corria o risco do cara te dar um hipnose de volta. Uma outra coisa também, que é uma delimitação do sistema, é que você já tinha 20 espaços dentro da sua mochila. Pode crer, os itens. Por exemplo, se você estivesse dentro da Safari Zone, onde você tem que encontrar a dentadura do cara lá, e o HM3, você ia se ferrar. Hoje em dia, eles fizeram a mochila da Hermione, que você carrega tantos itens quanto você quiser. Ou do Gato Félix, né? Ou do Gato Félix. Você sabia que o Self-Destruct e o Explosion, eles não faziam o seu Pokémon desmaiar se ele atacasse um substitute? É? Aham. Se você atacar um Pokémon que tá atrás de um substitute, ele pode destruir o substitute, mas ele não vai fazer você desmaiar. Nossa, que interessante. Outra coisa, por exemplo, a gente sabe que o Rest, ele serve pra você retirar status, né? Tipo Paralyze, Burn, Poison, e você ficar Sleep, né? Isso. Mas a gente sabe também que, por exemplo, o Burn, ele reduz ataque. Se você tiver Burn, você tá com menos ataque.
Se você tiver Paralyze, você vai estar com menos speed. Se você usar Rest na primeira geração com essas paradas aí, você vai ficar dormindo, você vai encher o HP, mas esses debuffs eles não vão passar. Ele se mantém, verdade. Que nem uma deusa. E tem outros, muitas coisinhas. Correções. Que são um saquinho quando você vai jogar. Aliás, aproveita aí que o jogo saiu no eShop do Nintendo 3DS e testa esses bugs, né? É verdade. Testa pra ver como era naquela geração e às vezes a gente não revisita, né? A gente tem só na lembrança e acaba achando que manteve igual, né? Totalmente igual o sistema de batalha, mas mudou muita coisa. É interessante, naquela época não tinha ability, mano. Hoje em dia é difícil você pensar Pokémon sem ability, tá ligado? Com certeza. Além disso, você tinha que, pra você cortar uma árvore, você precisava ligar o menu de status. Puta que pariu. Selecionar o Pokémon, selecionar o cut pra você cortar a árvore. Você não pode clicar na árvore e cortar. Pra dar surf, mano. Pra dar strength. Surf. Puta que pariu. Era uma chatice demais. Claro. Sem falar que fazer aquele... Ai, meu Deus do céu. Isso aí não é bug nem nada. É só uma dor de cabeça. O ginásio de vermelho, que você tem que ficar ali clicando naquela lixeira maldita. Puta, eu acho que é o ginásio mais chato do universo, né? É mais chato. Nossa. É o ginásio mais filha da puta do mundo. E para Red Leaf Green eles ainda ajudaram uma coisa, porque quando você acha o primeiro, tem dois rainhos lá na frente da porta do ginásio, né? Do líder. Aí um deles apaga. Aí beleza, você sabe o que tá acontecendo. Quando você é uma criança... Não tinha, mano, não tinha isso, cara. Como é que você vai descobrir o que tem que fazer? Você sai clicando que nem louco. Tem mais uma coisa, aproveitando também o que a gente falou sobre o Mi Signal, sobre os eventos, você também consegue capturar o Mew dentro do jogo, né? Consegue verdade. Ilegalmente falando. Por meios ilícitos, né? Ilícitos. No caso do Mew, se eu bem me lembro, você tem que ir pra esquerda de Lavender, né? Tem lá tem uma... sabe aquele Underground Path, né? Você entra na casinha pra passar por debaixo de Saffron e chegar em Celdon. Antes de você entrar nessa casinha, tem um inimigo carequinha lá que ele... Se você... Por exemplo, você tá na casa, você tá bem rente à casa. Se você der um passo pra baixo, ele vai te ver e vai querer batalhar contigo. Aí se você der pause nesse momento que você der o passo, você vai andar, você vai pausar, o maluquinho vai te ver, mas ele não vai fazer nada porque você pausou o jogo. Aí você vai dar fly pra Cerulean. Se dando fly pra Cerulean, aí vai aparecer a mensagenzinha que ele te viu. E aí você vai... Só que aí você vai falar, falou, otário! E aí vai voar com o passarinho lá. E aí você chegando em Cerulean, você já começa o bug louco aí, porque você não consegue mais pausar o jogo. O seu único jeito de conseguir fazer voltar é você entrando numa batalha. O que acontece? Você vai lá, tem um personagem específico, que é um Youngster, que tem acho que um Slowpoke. Se você lutar com ele, você dá fly pra Lavender, e quando você estiver saindo de Lavender, o menu vai abrir. E quando você fechar o menu, vai aparecer o Mew. Ele vai começar a batalha de Wild Pokémon onde você tá mesmo. E vai aparecer o Mew no level 7. Cara, o bagulho é louco. Muito louco. Acho que a gente não tem muito mais coisa pra falar. Lógico que tem alguma coisa que a gente deixa passar aqui batido. Mas é porque tem muita informação na primeira geração, que certamente você aí lembra. E se você lembra, deixa o seu comentário aí também pra gente. Deixa a sua experiência, suas primeiras experiências com a franquia, assim como a gente falou aqui também, as suas lembranças tenras da primavera, de sua adolescência ou infância, tempos de outrora. Basicamente é isso. Tem alguma coisa mais, amiguinho? Só tenho a agradecer a Pokémon Company, a Game Freak, pela oportunidade de trazer Pokémon às nossas vidas e dar um feliz aniversário, né? Feliz aniversário pra Pokémon. Hoje faz 20 aninhos de idade e estou muito feliz. Só isso. Exatamente. Eu também faço das minhas palavras um grande parabéns pra franquia, um grande obrigado para todos os envolvidos. No caso, é lógico que eles não vão estar ouvindo esse cast, mas a gente agradece de qualquer forma de coração. Porque basicamente essa franquia de jogos ela ajudou a gente no nosso crescimento, né? Ela fez parte da nossa infância, adolescência, faz parte da nossa vida semi-adulta hoje, pode ser assim dizer, e provavelmente vai fazer para sempre. Então, muito obrigado aí para todos os envolvidos. Satoshi Tajiri, o Ken Sugimori, que também me influenciou em desenho, porque eu sou desenhista, né? Com certeza. Ele me influenciou bastante no lance de desenho. E ao Junichi Masuda também, e a muitas outras pessoas que eu não faço a menor ideia dos nomes, mas que
com certeza foram essenciais nessa grande Nossa. jornada. Mas enfim, é isso aí. Você pode acessar o nosso site através da 23 Comics. Nosso site é 23comics.com.br. Acesse nosso Facebook também. O Facebook da 23 Comics é facebook.com/23comics. Temos aí agora também a Facebook da Casa do Carvalho, meu amigo. Estamos chiques. Nossa, chique. Facebook.com/Casa do Carvalho Cast. Fica atento aí para novidades e noticiazinhas que a gente posta eventualmente lá. E o Twitter também da 23 Comics, @23comics. Tem os nossos Twitters pessoais também. O meu Twitter é tsunami_Hisoka com H. O meu é Daniel Prado _. Instagram a mesma coisa. Snapchat Daniel Prado 10. O meu Instagram também é tsunami_Hisoka com H. E no mais é isso aí. A gente agradece a você que ouviu todo o cast. Esperamos que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio da Casa do Carvalho. Forte abraço. Falou, galera. Até a próxima.